Olá, bem-vindos ao programa Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Estou aqui hoje com a Jordana Neves, repórter que vai entrevistar comigo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ministro, muito obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Lorena, olá, Jordana. Para mim é uma alegria estar com vocês aqui. Vamos bater um papo sobre a política do país, situação do país, a união e reconstrução, aqui o esforço do governo do presidente Lula. Ministro, o senhor começou falando de união. Nós tivemos uma semana com algumas vitórias para o governo e alguns pontos também que podem ser considerados derrotas, né? Depois da aprovação do arcabouço, os partidos do chamado Centrão colocaram o governo numa situação um pouco difícil na pauta ambiental, né? Houve um esvaziamento ali na MP da reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, foi aprovada a urgência do marco temporal, foi ampliado as possibilidades de desmatamento da Mata Atlântica. O senhor vê isso como um sinal de fraqueza da base do governo, uma falha da articulação política? Houve esse processo de empoderamento do Congresso? Como que o senhor está vendo essa situação? Lorena, é muito raro um time ser campeão invicto num campeonato, certo? Isso vai a Premier League, o Manchester City vai ser campeão mais uma vez. O Manchester City vai ser campeão mais uma vez e perdeu jogos, empata jogos. Eu acho que nós tivemos uma semana com um saldo positivo para o governo, de um conjunto de vitórias e sim de pontos que descontentaram o que era interesse do governo em relação a alguns temas. Então, eu queria falar de vitórias muito importantes, né? A aprovação do marco fiscal na Câmara, mantendo o texto do relator. O texto do relator é um texto calibrado, ele tem um equilíbrio, a combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Vai para o Senado, devemos ter o senador Omar Aziz como relator no Senado. O PSD, maior partido, tem a maior bancada no Senado, né? O presidente do Senado, acho que dá tranquilidade para que a gente vá ter também um relatório de muita qualidade e aprovação no tempo mais rápido possível. Nós vamos conseguir entregar nesse diálogo com o Congresso Nacional, inclusive com parlamentares de partidos que não são da base do governo, se declaram de oposição, no tempo adequado, como nós tínhamos dito, uma nova regra fiscal para o país, que vai dar segurança, previsibilidade para os próximos anos. Nós também aprovamos no Senado duas MPs que eram muito importantes, que eram MPs ainda do Bolsonaro, medidas provisórias do Bolsonaro, que foram reformuladas pelo governo, pela nossa base. Uma delas, a medida provisória, incorporou 3 outras medidas provisórias, então, dando velocidade na aprovação. É uma medida provisória que gera arrecadação só esse ano de 30 bilhões de reais para o governo, vai chegar a 50, 60 nos próximos anos. Incluímos nessa medida provisória algumas questões importantes, né, como, entre elas, uma nova taxa de referência para o BNDES, para investimentos, crédito, para projetos de pesquisa e desenvolvimento, estimulando inovação, ampliação de projetos, atração de investimentos para o país, geração de emprego, inovação tecnológica. Então, é uma medida muito importante também. A outra, que era uma medida do Bolsonaro também, mexia com a questão de transporte, e tinha uma preocupação de impactos negativos, foram todos retirados, aprovou exatamente o texto que estava na Câmara. Na Câmara dos Deputados, nós concluímos a votação dessa MP, que já na Câmara da outra vez já tinham incluído, né, uma agressão à Mata Atlântica. Nós tínhamos dito, quando foi votado pela primeira vez na Câmara, que não tinha qualquer compromisso de sanção dessa MP que agride a Mata Atlântica. No Senado foi retirado, voltou para a Câmara, foi reincorporado. A dinâmica de votação lá, inclusive, nossa prioridade era a votação do marco fiscal. Nós reforçamos, mais uma vez, que não existe compromisso por parte do governo em manutenção daquele texto. Inclusive, eu vou defender o veto desse trecho que gera agressão à Mata Atlântica. E, na medida provisória da reestruturação administrativa, primeiro que é uma medida provisória extensa, né? Tem reestruturação de 37 ministérios, a agenda importante do governo, ministérios estão sendo recriados, estruturas estão sendo recriadas, que foram destruídas pelo governo anterior, né? Então, é uma medida provisória bastante extensa,
ela é muito positiva em vários dos seus aspectos e tem, de fato, sobretudo em relação a questões do Ministério do Meio Ambiente, que descontentou, né? Não tinha ali não esperávamos e não estamos felizes com aqueles pontos e vamos trabalhar ainda até a semana que vem em relação a isso. Agora eu posso dar uma garantia, né? Uma garantia, o governo tem instrumentos institucionais para que a agenda da sustentabilidade, né, da combinação do desenvolvimento econômico com proteção ambiental esteja segura dentro do governo, né? Vamos, a partir do que vem a ser o resultado final ali na Câmara e no Senado da medida provisória de reestruturação, nós vamos garantir o funcionamento das instituições que garantem a proteção ambiental, né? O tema da sustentabilidade está no coração do governo do presidente Lula. Nós acreditamos que a sustentabilidade é um ativo, inclusive econômico, muito importante para o Brasil, projeto do país, da projeção do Brasil no mundo, para as nossas cooperações e relações internacionais, e vamos fazer a defesa disso, né? Entendendo sempre que o Congresso, né, isso acontece, né? Semana medida provisória Congresso Nacional, eu fui deputado de oposição no governo anterior. Eu me lembro, por exemplo, da medida provisória encaminhada de reestruturação administrativa, nós fizemos modificações também lá, foram feitas alterações, a gente sabe que isso acontece nesse cenário do Congresso Nacional. Mas, ministro, em relação a essa pauta da reestruturação, o senhor deu a entender que pode ser revisto alguns pontos, principalmente de esvaziamento do meio ambiente. O que poderia ser revisto? Porque muitas das mudanças atenderam também aos ruralistas. Foi um movimento aí para colaborar na construção de uma base de apoio, um aceno a esse segmento? Não, é tudo uma mediação, né? Você tem uma mediação que é feita pelo relator, pela correlação de forças que você tem, sobre vários temas, né? O que eu acho que é muito importante que a gente compreenda. Você tem uma medida provisória que tem dezenas de artigos, só o relatório são quase 50 páginas, vários itens, reestruturação de 37 ministérios, ampliação, inclusive, de competências do Ministério do Meio Ambiente. A gente colocou a agenda de mudança climática, papel do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, em relação à questão ambiental, mudança climática no ambiente urbano, nas cidades, ou seja, tem várias áreas de fortalecimento e tem, de fato, dois pontos que não estavam previstos, foram adicionados aí na reta final da apresentação do relatório, que nós vamos ainda fazer discussão, tanto com o relator quanto no plenário, qual que é o ajuste possível em relação a isso, para que tenha o melhor texto possível, né? É muito importante em relação às terras indígenas recuperarmos, né, que tudo que a gente tem de terra indígena no Brasil hoje, pós-constituinte, foi feito pelo Ministério da Justiça. Você tinha, o Ministério da Justiça que tinha a responsabilidade de condução de todo o processo de identificação, reconhecimento, né, demarcação das terras indígenas no Brasil. Que a gente tem de terra indígena protegida, constituída no país, foi feito pelo Ministério da Justiça, ele que fazia todo o processo, caminhava para o presidente assina o decreto final. Então, teve um debate na Câmara, é um debate influenciado, inclusive, na Câmara e no Senado, é um debate influenciado, inclusive, por uma decisão já do STF, é importante que todo mundo relembre isso. Quando o governo anterior, Bolsonaro, tentou levar, né, toda a parte de demarcação de terra indígena para o Ministério da Agricultura, tirando o Ministério da Justiça, teve uma ação no STF que apontava que não podia estar na agricultura porque era uma parte interessada na demarcação da terra. Então, era importante que estivesse no Ministério, que fosse uma espécie de ministério neutro em relação a isso. Então, tem uma decisão já da Justiça de retorno a isso. Existia, por parte do diálogo no Congresso Nacional, uma preocupação de vários parlamentares que apontavam para isso. Já tem, inclusive, um movimento de ações na Justiça para questionar todo o processo de demarcação está concentrado numa parte interessada, que são os povos indígenas, que nós defendemos os povos indígenas. Então, já tinha um processo de questionamento sobre isso. Então, o relator, no diálogo, né, na discussão que foi feita com os parlamentares, com o próprio governo, insistiu em colocar isso no Ministério da Justiça, mas pode ter certeza absoluta, isso não vai significar esvaziamento do Ministério dos Povos Originários, vai ter articulação permanente Ministério da Justiça
com os povos originários em todos os passos. Está ali, né, o papel de proteção, de defesa nos povos originários. Eu acho que nós vamos ter uma garantia, mesmo no texto final, uma segurança em relação a isso. E vamos debater esses 2 pontos que estão relacionados ao Ministério do Meio Ambiente, que ampliou competências do Ministério do Meio Ambiente, um conjunto de temas, entre eles o tema das mudanças climáticas, o fato dessa retirada da ANA, né, uma vinculação da ANA e da política de recursos hídricos ao Ministério da Integração Regional. Vamos debater com o Congresso Nacional, mas também vamos estar com os instrumentos que o governo tem preparados para que, mesmo o Congresso Nacional, no final, tome essa decisão, a gente use os instrumentos que o governo tem para garantir o papel, a função dessas estruturas, como a ANA e a Política Nacional de Recursos Hídricos, extremamente sintonizada com o Ministério do Meio Ambiente e com a agenda da sustentabilidade. Ministro, o governo vai recorrer ao STF caso esse diálogo no Congresso não seja... Não, isso não está em análise do governo. O governo tem um conjunto de instrumentos, tem um processo legislativo, não vamos fazer qualquer ação judicial enquanto tem um processo legislativo, né? Vamos, nesse momento, trabalhar dentro do Congresso Nacional, vamos buscar o texto final, e a partir do texto final, o governo tem instrumentos para garantir, né, que as estruturas do governo federal não estão sendo extintas, as estruturas do governo federal, não está se acabando com nenhuma estrutura do governo federal. As estruturas do governo federal possam continuar funcionando em sintonia total com a política ambiental do governo federal e com o Ministério do Meio Ambiente. E essa MP não vai caducar, já está garantido que vai votar agora na Câmara, no Senado, a tempo, não tem um risco de voltar à estrutura do governo Jair Bolsonaro? Não. Primeiro, eu tenho certeza absoluta que existe responsabilidade, compromisso do Congresso Nacional, sabe a importância dessa estruturação administrativa, do Congresso Nacional. Acredito fortemente que aquilo que foi dito ao final da votação ontem, da retomada da votação na semana que vem, tanto na Câmara como no Senado, venha a ser cumprido. Mas alguns parlamentares falam que a possibilidade da medida provisória perder a validade não está fora do radar porque é uma agenda de governo e estão insatisfeitos com a articulação. Onde está o problema nessa articulação? Jordana, alguns parlamentares falavam que nunca ia ser aprovado o marco fiscal, depois falaram que ia ser mudado o marco fiscal, né? Dizia que a presidência da Comissão de Meio Ambiente ia ser tomada por um ruralista, né? Alguns parlamentares diziam que a presença do Senado ia ser um bolsonarista, né? Os parlamentares têm direito a falar tudo, sobretudo alguns, todos, grande número, né? Agora, nós estamos conseguindo construir maiorias, tanto na Câmara como no Senado, inclusive no diálogo com parlamentares de partidos que se declaram de oposição. Quero agradecer muito, né, essa articulação de todos eles, que tem conseguido fazer que a gente tenha vitórias importantes, né, sem desmerecer ou sem não reconhecer derrotas que aconteceram nessas votações. Ministro, e por que o governo decidiu liberar a base na votação ontem da urgência do marco temporal? Aí, viu, Jordana, tem a ver com a tramitação, a votação naquele momento, o tempo da votação, com a decisão ali do líder de governo na Câmara, de quem estava conduzindo no plenário. Você tem vários partidos que compõem a liderança do governo, vários vice-líderes que tinham posições diferentes sobre o tema, né? Alguns deles eram favoráveis à votação da urgência do marco temporal, que não significa que vão ser favoráveis na votação do mérito, e aí, por conta disso, discutiram ali com quem estava conduzindo e optaram pela liberação. Agora, o presidente Lula tem uma posição já expressa de defesa daquilo que está na Constituição, de defesa dos direitos das populações indígenas, aquilo que está estabelecido na Constituição, já manifestou várias vezes isso ao longo da campanha. Ministro, ainda voltando um pouquinho nessa questão da MP da reestruturação, a avaliação foi que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi uma das partes que perdeu, né, que foi derrotada nesse episódio e que foi deixada sozinha pelo governo para negociar ali o esvaziamento da pasta dela. Ninguém veio, durante a votação na comissão mista, ninguém veio à sua defesa. Ela também ficou nessa questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, ela também ficou no embate com o Ministério de Minas e Energia e com a Petrobras. O presidente Lula acabou
dando declarações no Japão que foram lidas como um apoio à exploração na Foz do Amazonas. Existe um risco da ministra Marina deixar o governo? Lorena, a agenda da sustentabilidade está no coração do presidente Lula, do governo do presidente Lula. Nós somos um time e temos muito orgulho de ter a ministra Marina como parte desse time e ser a pessoa que lidera esse debate dentro do governo. Nós requeremos, por exemplo, o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, agora é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, né? E temos muito orgulho de tê-la junto conosco, e ela tem um papel muito importante em sustentar essa agenda. E pode ter certeza absoluta que essa agenda estará sustentada, mesmo com modificações que possam ser feitas pelo Congresso Nacional, na distribuição administrativa de órgãos do governo, mas que essa agenda vai estar absolutamente preservada e com a liderança da ministra Marina. Vários ministros participaram do processo de discussão, porque, como eu disse, a medida provisória é bastante ampla, envolvia os 37 ministérios, então teve participação dos ministros em vários momentos, e a defesa dos pontos, né, na mediação, no diálogo ali com o relator, com a comissão mista, foi feita por vários ministros, né, não só a ministra Marina, mas por vários ministros, inclusive a articulação política, o debate do mérito, como sempre, coordenado pela Casa Civil, passar pela coisa da gestão, então pelo Ministério da Gestão também, e a coordenação política fazendo o papel de mediação política com os parlamentares. Então, pode ter certeza absoluta que a centralidade do tema da sustentabilidade na nossa agenda vai se manter no governo. Foi falado pela ministra que ela pode deixar o governo se essa agenda não for mantida, ou se for autorizado, por exemplo, a exploração de petróleo na Foz do Amazonas? Não, em nenhum momento isso entrou em discussão, em questão. Em nenhum momento o IBAMA tomou uma posição técnica sobre esse tema, né? Acho que está em processo de discussão. A Petrobras vai, a partir dessa posição técnica, reapresentar o seu plano, né? Poder discutir isso. Isso continua em discussão dentro do governo. Em nenhum momento isso apareceu, em nenhum momento isso entrou em questão. E, ministro, passada a aprovação do arcabouço na Câmara, depois Senado, vocês têm dito que o foco vai ser a tributária. Eu queria saber qual que é a perspectiva de votação de vocês, porque se de um lado a gente tem Lira falando que a ideia é, de fato, pautar o projeto para o primeiro semestre, do outro lado a gente tem o líder do governo, José Guimarães, dizendo que é difícil votar esse semestre e que depois da aprovação do arcabouço o governo já fez demais. O que vocês esperam dessa pauta? Não, difícil ou fácil, nada é impossível, né? Nossa prioridade absoluta é buscar a votação, né? A prioridade é a votação da reforma tributária, buscar a votação na Câmara ainda antes do recesso. Vamos continuar trabalhando para isso. Tem um calendário do grupo de trabalho, o relator do grupo de trabalho, o relator a Aguinaldo Ribeiro está fazendo um trabalho bastante eficiente, dialogando com vários setores, está bastante otimista em relação à possibilidade de construção do texto. Vai ser algo que vamos continuar sendo perseguindo a aprovação dela ainda antes do recesso. E agora, trabalhar o marco fiscal no Senado, a votação o mais rápido possível. E manter aquilo que a gente falava das 5 prioridades. Né? A coordenação política do governo tem um plano até o recesso na relação com o Congresso Nacional, e nós temos dado conta dessas 5 prioridades. A primeira prioridade era, na eleição das presidências da Câmara e do Senado, ter uma recomposição das comissões de uma forma que tivesse garantido a governabilidade, né? Evitar, por exemplo, que um bolsonarista assumisse a presidência do Senado, evitar que um ruralista fosse presidente da Comissão de Meio Ambiente, que um negacionista fosse presidente da Comissão de Direitos Humanos. Nós conseguimos fazer isso, assumir o comando das principais comissões da Câmara, que é a CCJ e a CFT. A segunda prioridade era aprovar as medidas provisórias, reformular as medidas provisórias do Bolsonaro, sem gerar impacto negativo para o governo, para as contas públicas. Conseguimos. Estamos concluindo a votação agora, tanto na Câmara quanto no Senado. Como eu disse, concluímos a votação essa semana no Senado. Muito importante a aprovação da medida provisória do PERSE, que traz, né, um aumento de arrecadação de 30 bilhões nesse ano,
50 a 60 bilhões nos próximos anos, traz uma nova taxa de referência para o BNDES, para oferecer crédito a juros melhores para os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, né? Então, concluímos as votações das MPs do Bolsonaro sem gerar impacto negativo para as contas públicas. Terceira prioridade era, na sessão do Congresso, aprovar os remanejamentos orçamentários para garantir o reajuste dos servidores, o novo Bolsa Família, os recursos para a ciência e tecnologia, o piso da enfermagem, derrubar os vetos do Bolsonaro, e conseguimos fazer isso, né? Quarta prioridade era a votação exatamente do marco fiscal e buscar a votação da reforma tributária até o final do recesso, pelo menos na Câmara, conseguimos fazer isso. E a quinta prioridade é a aprovação dos novos programas sociais que foram criados pelas medidas provisórias. Então, está no calendário ainda de votação, estamos trabalhando muito firme para isso. Ministro, nesse caso do arcabouço fiscal, acabou que ficou a articulação política, a leitura que foi feita é que ficou por conta do ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que o senhor e o ministro Rui Costa da Casa Civil teriam dado um passo atrás e o ministro Fernando Haddad assumiu a interlocução direta ali com o relator Cláudio Cajado, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O senhor vê dessa forma? E a Jordana citou ali que o líder do governo saiu cansado, né, dessa votação, disse que já fizemos demais. O PT, o governo, os partidos da base ali, até a PSOL, a Rede, votaram contra, né? Houve um atropelo do presidente Lira, houve um atropelo nessa votação do arcabouço fiscal? Pelo contrário, foi aprovado o texto conduzido, construído pelo governo. A gente joga aqui num time, né? Tem gente que, em determinado momento, tem que jogar no ataque, tem gente que tem que estar lá na área para marcar gol, tem gente que está na defesa para garantir a defesa, tem gente que é o volante, aquele volante que o pessoal fala box to box, hoje que vai de área a área para proteger o time e fazer o ritmo tocar. Então, a gente joga como um time. Eu e o ministro Fernando Haddad muito afinado, não só o ministro Fernando Haddad, mas toda a equipe econômica. A liderança do debate técnico sobre esse projeto era da equipe econômica e foi conduzida num jogo muito combinado conosco, em particular comigo, e orquestrado pelo presidente Lula. O presidente Lula estabeleceu, né, papéis para cada um, o papel ali do líder do governo na Câmara, o papel nosso na conversa com os partidos, inclusive de oposição, né, que a partir desse diálogo, tanto técnico quanto político, tiveram uma participação muito importante na aprovação do marco fiscal, né? A gente joga aqui como um time, e esse time, no diálogo, inclusive, com partidos de oposição, no diálogo com as duas casas, que tem como ser, compreendendo as duas casas, está conseguindo aprovar uma matéria muito importante para o país, no prazo correto, no prazo estabelecido, como a gente via estabelecido. O líder Guimarães, ele pode ter saído cansado ontem à noite, mas hoje de manhã cedo ele já estava de manhã cedo acordado, fazendo reuniões, ficou aqui em Brasília, fez várias reuniões, a gente tem contato permanente aqui, muita coisa para tocar a agenda da próxima semana. E, ministro, governistas já assumem que a medida provisória do CARF, que retoma o voto de qualidade, vai caducar antes da votação do PL. E essa é uma pauta inegociável para o governo, principalmente no momento em que vocês buscam receita para viabilizar a nova regra fiscal que vai ser votada ainda no Senado. Ainda não tem nem relator para o PL. Qual que é a estratégia? Quanto vocês estão dispostos a ceder isso? Não, a expectativa, inclusive, compromisso dito, né, pelas casas, na conversa com os líderes, é de que nós vamos ter a indicação o mais rápido possível do relator desse tema. Estava aguardando a votação do marco fiscal na Câmara para que a gente possa tramitar o mais rápido possível, no tempo adequado, o PL do CARF. Mas o quanto vocês estão dispostos a ceder nesse tema? Porque vocês tinham feito um acordo com a AB, o AB que foi até uma queixa dos parlamentares que não tinham sido incluídos no debate, e esse acordo não foi incluído no texto do PL. Porque o PL era o PL original, né? O que foi encaminhado exatamente para respeitar o próprio Congresso Nacional, a votação é o PL de urgência, é exatamente o texto original da medida provisória, né? Não fazia sentido você mandar um PL com o texto de um acordo que está sendo construído no Judiciário, né? E o Ministério da Fazenda está liderando tecnicamente esse debate, vai liderar tecnicamente esse debate com o Congresso Nacional, a expectativa é que a gente possa aprovar o mais rápido possível.
Ministro, vocês também já reconheceram que o Congresso adquiriu uma nova dinâmica, né? Nos últimos anos, o presidente Arthur Lira também vive repetindo isso, que o governo precisa reconhecer que não é o mesmo Congresso de 20 anos atrás. Com a impositividade das emendas, o Congresso de hoje tem mais poder. Há a hipótese de o governo dividir a gestão orçamentária com o Congresso, como era feito no governo Bolsonaro, e a gente pode considerar que isso é a volta do orçamento secreto? O Congresso não é nem o de 2003, né? A relação do governo com o Congresso Nacional, das instituições, não é nem a de 2003 e nem vai ser a de 2019 a 2021, no período 22, no período do governo Bolsonaro, né? É uma relação diferente, tanto em relação ao que era 2003, quanto da relação feita pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro terceirizou, na prática, qualquer relação política. O presidente Lula mantém um diálogo político, faz questão de ter essa conversa com atores políticos, faz questão de levar para as viagens internacionais, tem feito isso para poder conversar, dialogar com os parlamentares nas viagens nos estados, ter uma rotina de agendas com atores políticos, seja do parlamento, sejam governadores, sejam prefeitos, sejam membros do judiciário, das outras demais instituições, do Tribunal de Contas da União. Essa é uma cultura política do presidente Lula, ele faz questão que os ministros também tenham essa cultura política de diálogo permanente, então tem um diálogo permanente, tem uma agenda muito clara estabelecida nesse primeiro semestre, como nós falamos, essas 5 prioridades, nós estamos abraçados a ela e buscando que o conjunto delas sejam aprovadas, e acredito que nós vamos concluir o recesso tendo aprovado essas 5 prioridades estabelecidas pelo governo. Então tem uma agenda política na relação com o Congresso Nacional e tem um respeito no diálogo com os parlamentares, inclusive que eles possam participar de alguma forma de projetos, tem projetos prioritários do governo que eles possam participar de alguma forma, indicando projetos, reforçando, apoiando projetos apresentados pelos prefeitos, pelos governos estaduais, pelas Santas Casas. Os parlamentares também têm um olhar sobre a realidade do Brasil, conhecem a realidade local. Eu sou deputado reeleito, sei o quanto muitas vezes tem um conhecimento do parlamentar pela realidade local, por um tema que às vezes o Ministério não tem, então contribui para isso. Então o governo também busca estar aberto a isso, inclusive a que os parlamentares possam, sim, apoiar projetos implementados pelos prefeitos, pelos governos estaduais, pelos hospitais filantrópicos, com a transparência e com a regularidade possível. E essa transparência, desculpa, Jordana, só para fechar esse assunto, essa transparência, como que vocês vão resolver? Vai ficar claro? Vai ter um sistema? Como é que a gente vai saber que parlamentar indicou qual projeto? Não, a gente já fez, inclusive, uma portaria em relação a isso. Cada ministério estabelece seus critérios técnicos na programação da execução dos recursos e tem seus critérios de transparência dos pedidos que chegam ao ministério, né, das prefeituras. Esses dados ficam disponíveis para todos, né? Cada ministério, a partir de cada programa, podem ter esses instrumentos para dar transparência a maior possível, né? Que a gente possa dar. Mas o que a gente não sabe é qual parlamentar indicou qual emenda, né, ministro? Qual projeto? Não, emenda, lógico que sabe, emenda sempre não, vai saber. Não, as individuais, ministro. Estou falando daqueles 9 bilhões que ficaram, a metade do RP9 que foram para as pastas, né? O governo prometeu criar algum sistema que cada recurso tivesse o carimbinho ali com o nome do seu parlamentar. Isso ainda está em pauta? Não, eu desconheço essa promessa do governo, né? Do carimbinho do parlamentar. O que tem, a RP9 é um recurso que sempre existiu, ele não foi criado no ano passado, nesse ano. Sempre existiu aquilo que é chamado de programação discricionária dos ministérios, são programas nacionais, sempre existiu. Eu fui ministro da SRI, lá em 2009, 2010 já existia. A RP9 são programas dos ministérios, os ministérios abrem para receber projetos. Quem apresenta os projetos são os municípios, os governos estaduais, as Santas Casas, entidades filantrópicas, entidades que podem participar. É RP2, é chamada RP2, né? Ela sempre existiu, a RP2. Então, como programação orçamentária dos ministérios, né? Não é uma criação desse ano, do ano passado. Então, ela sempre existiu. É diferente da RP9, que a RP9 os parlamentares indicavam como emenda. Aqui não. É uma programação dos ministérios, os municípios apresentam projetos,
E os parlamentares podem apoiar os projetos dos municípios, governos estaduais. Acho, inclusive, isso muitas vezes salutar, porque os parlamentares Mas a conhecem a gente não realidade vai local. saber qual parlamentar apoiou qual projeto? É isso que eu estou perguntando. Não, cada ministério, cada processo de seleção tem seu mecanismo, né? E tendo seu mecanismo, na medida que um parlamentar apoia aquele projeto, os ministérios têm como registrar essa informação e dar a maior transparência possível.